Boa tarde, pessoal, tudo bem? Provavelmente quem está vendo agora vai estar no YouTube. A gente está mais uma vez aqui com a Regiane. A gente vai falar dessa vez sobre compulsões e tem bastante delas. A Regiane preparou bastante conteúdo para a gente. Pode falar, Regiane. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E espero ajudar muita gente que tem muitas compulsões, né? Muito interessantes. Tem Sim, umas demais. mais conhecidas, outras um pouco menos, Uhum. mas espero ajudar quem, ou a pessoa a reconhecer se ela tem alguma compulsão, porque às vezes não dá para reconhecer assim de cara, né? Tem Fica meio comportamentos embaçado, né? aparentemente normais. Oi? Uhum. Fica meio embaçado para a pessoa. Às vezes ela não consegue nem perceber. Ela sabe que pode ter alguma coisa, mas ela não consegue enxergar o que que é, né? Isso, né? Então, ou até perceber numa outra pessoa que more junto, Uhum. né? E que você acha, a gente acha às vezes que é um hábito da pessoa e é uma compulsão, né? Sim. Pode ser tratada. Todas as compulsões podem ser tratadas, né? Isso é importante deixar aqui. Não tem nada que a gente não, depois de reconhecido, né? Que Uhum. não possa ser tratado. Então, primeiro eu vou começar falando o que é muito importante, que as compulsões, em geral, são o quarto diagnóstico psiquiátrico mais comum no mundo. Interessante. Então, por isso que eu falei, muita gente tem alguma Uhum. compulsão e nem sabe, acha que é um hábito, um vício, assim, natural, Uhum. né? Então, o que que são compulsões? Para as pessoas reconhecerem, né? São comportamentos que a gente reproduz de maneira exagerada, né, repetitiva, involuntária, quando você vê, você está fazendo, Uhum. né, que podem gerar um padrão comportamental, né, para lidar com uma determinada situação, tipo os famosos gatilhos, né? Sim. Então, quando acontece tal coisa, normalmente eu ajo de tal jeito, Uhum. né? E isso, muitas vezes, a pessoa não tem consciência disso, do que é o gatilho, né? Porque são emocionais, Sim. né? E infelizmente pouca gente presta atenção nas emoções ainda hoje, né? A Sim. gente fica ligado mais no racional, né? No É. comportamental. E a pessoa Então, pode. mesmo quando essa ação Pode falar, é, Fernando. mesmo quando essa ação é inconveniente, tipo, né? Que chama a atenção dos outros ou não é legal fazer em público, a pessoa continua fazendo, ou seja, ela não tem controle, Uhum. né? A compulsão são comportamentos exagerados e que você não controla. Tipo, um exemplo muito comum, né, que eu trabalho com isso especificamente, compulsão por alimento. Então, às vezes você não quer comer muito porque você está na casa de alguém, por exemplo, mas não consegue, né? Se Uhum. você começa a comer descontroladamente, né? Então, isso são atitudes compulsivas, né? Tem um comportamento exagerado, agora sim. Uma vez, duas vezes que você tem um comportamento, não é compulsivo. Pode acontecer, por exemplo, no caso da compulsão alimentar, Natal, né? Todo Uhum. mundo acaba comendo mais do que o normal, normalmente. Por quê? Porque tem muita opção, porque está em família, porque é muita comida normalmente, né, na mesa. Uhum. Então, isso não é considerado compulsão. Você teve aquele comportamento aquele dia, mas dia seguinte você já está comendo o seu normal, É caso esporádico, né? né? Isso é esporádico. Aí não é considerado compulsão como transtorno, né? É uma coisa esporádica que você fez, ou um dia que tem compulsão por compras, por exemplo. Então, mas foi um dia que você gastou demais, mesmo sem poder, ou fez uma dívida pequena, mas depois você resolve aquilo, paga aquilo e não volta a cometer esse exagero. Então, não é considerado compulsão. Você tem que ter, no mínimo, por 3 meses, 3 crises por semana. Tipo, chegar, né, para ser considerado mesmo uma compulsão, para você precisar de tratamento. Então, também, quem tem uma vez ou outra alguma coisa que exagera, não se preocupe, é normal acontecer com qualquer pessoa, depende da ocasião,
sei lá, você está numa festa, bebeu demais, mas é só aquele dia que você bebeu demais, depois você fica sem beber. Uhum. Né? Você tem controle sobre o álcool, controle sobre a Uhum. comida, controle sobre os gastos, controle sobre os seus comportamentos, né, do dia a E dia você se e prepara para aquilo, coisas né? que Também. é Esses e eventos, coisas que assim. não atrapalham a sua vida. Uhum. Tipo, você continua vivendo normalmente, não são coisas que você tem que se preocupar. Fala, putz, eu vou ter uma festa, eu não quero comer demais, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tipo, já começa a preocupação. Então, é porque você não controla. Uhum. Quando você tem controle sobre as situações, sobre você mesmo, aí tudo bem, né? Não, não é também considerado um transtorno de personalidade, não é? Então, tem as compulsões leves, tipo, pessoa que antes de sair de casa tem que voltar para ver se trancou a porta mesmo. Sim. Mas toda vez ela vai sair, ela fala, putz, não sei se eu tranquei a porta, volta lá. Ou não Uhum. sei se eu fechei a janela. Ficar indo e voltando, né? Não sei se eu esqueci o celular. Mas é uma coisa que não atrapalha a vida dela, né? Não é Aham. uma coisa assim, ela volta 10 vezes para ver se pegou mesmo o celular, Uhum. né? Ela vai lá Quando, só para garantir no caso do que toque, é quando tem. começa a afetar mesmo, né? A vida da pessoa e do entorno dela também, né? No caso do toque. É, Uhum. porque tem o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, Uhum. que muitas vezes atrapalha a vida social da pessoa, atrapalha a vida profissional, porque a pessoa não consegue ficar o tempo todo tendo um certo comportamento, né? Então ela não consegue trabalhar porque ela tem que ir lá ver se a janela está fechada, por exemplo, né? Então Uhum. toda hora ela levanta para ver. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é uma coisa mais grave, né? É uma Uhum. compulsão mais grave. Quando é leve, assim, você só vai lá, você não lembra direito, você estava distraído, não lembra direito se fechou, se não fechou, mas toda vez que você sai, você vai lá e fala, deixa eu dar uma olhada se eu Não. fechei mesmo. Aí tudo bem, Aham. né? Não está te atrapalhando, não está te atrasando, não está fazendo com que você perca coisas na sua vida, Eu faço isso né? com a ração dos cães, a ração e água. Eu vejo, só que eu já fechei o portão, peraí, daí eu volto lá rapidinho e vejo se tá tudo ali certinho, sabe? Daí toda vez isso. Deixa eu ver se eu dei água para eles. É, pra não ficar sem. Então, Quando- mas você volta lá, dá uma olhada, se tiver tudo ok, ok. Se você não É, tiver feito, você faz e vive a vida e não vai é embora. algo que fica me E prejudicando. continua, né? Aham. Aham. Tá, mas... Então, aí temos. Se alguém tiver pergunta para ir fazendo também, você me passa, tá, Uhum. Gabriel? Claro, pode Se deixar. alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Uhum. E você falou que choveu muito aí também. Se tiver algum probleminha de conexão, alguma coisa, você me avisa também, a gente volta. Se você Aham. achar que falhou, né, o que eu estou Certo, falando, houve um pouco você de me avisa, delay eu agora há repito de pouco. novo. Aham, só que da minha parte, eu falei, daí demorou acho que Ah, para chegar o áudio para você. Mas tá normal agora, pode continuar. ah, tá legal. Uhum. Então, agora já eu vou falar os principais tipos de compulsão. Tá. Eu vou citar o primeiro, que é o que eu trabalho, que é compulsão alimentar, né? Que eu trabalho Uhum. mais especificamente, eu trabalho com os outros também, mas mais especificamente com compulsão alimentar, que é super comum, que normalmente começa também, porque nós não temos que ter já alguma coisa psiquiátrica, por exemplo, um transtorno psiquiátrico para desenvolver uma compulsão. Nós podemos desenvolver uma compulsão no nosso comportamento do dia a dia. Eu não tinha nada, eu comecei a fazer uma dieta por conta própria, uma dieta super restrita, e eu consegui, com a dieta restrita, uma compulsão alimentar, porque isso Uhum. acontece muito. Né? A pessoa quer emagrecer por conta própria e acha que parando de comer ou restringindo muito a alimentação, ela vai emagrecer. Ela vai emagrecer, mas ela vai passar por privações. Essas privações podem se transformar numa compulsão
compulsão alimentar, que aí Uhum. tudo aquilo que ela deixou de comer por um tempo para chegar no peso que ela queria, ela começa a ter compulsão. Quando ela vem, então ela corta, sei lá, normalmente cortam doces, né? Carboidratos, pizza, Uhum. lasanha. Aí, quando ela vê, ela ficou meses sem comer pizza, por exemplo. A hora que ela pegar uma pizza, ela não vai conseguir comer uma fatia, ela vai comer a pizza inteira, meia pizza, Sim, porque ela se restringiu, ela passou por privação, ela passou vontade, né? sim. Então, a hora que ela vê aquele alimento que ela ficou restrita, que ela se restringiu, a chance dela criar uma compulsão e dessa compulsão ir para outras, né, de com outros alimentos também restritos na dieta, é muito grande. Então, ela não tinha compulsão nenhuma, e a Uhum. partir de um comportamento dela, que ela escolheu fazer uma dieta por conta própria, restritiva demais, ela criou nela uma compulsão alimentar que depois ela vai ter que tratar, porque ela não vai embora sozinha, né? Esse que é o problema, né? A compulsão muito difícil depois você voltar num comportamento normal, principalmente se você já tentou várias dietas, não uma Uhum. só, né? Você tirou, sei lá, tem dietas de tudo quanto é tipo, né? E uma você tira os carboidratos todos, outras você tira, Você só come acaba se proteína. condicionando, né? Você acaba se condicionando a estar Isso, nesse modus operandi de, tipo, precisar sempre buscar uma nova exatamente. dieta e não pode parar, tem que sempre buscar uma hora, que uma hora vai chegar, uma hora você vai conseguir o que você quer, mas às vezes não é do jeito correto, né? Na Isso. verdade, pelo contexto que a gente tá falando, na maioria é do jeito errado, né? Infelizmente. A maioria. E elas vão, o pior, né? Vai de uma dieta para outra achando que era aquela dieta que não deu certo. Uhum. Tipo, ela não vê o lado emocional, só vê o lado comportamental. Então, muda Sim. de dieta. Então, ela continua se restringindo de outro jeito, ou com outros alimentos, mas continua a restrição, e ela vai perdendo controle em relação à comida, controle de quantidade, de saciedade, ela não sabe mais quando ela está satisfeita. Por Uhum. mais incrível que pareça, parece uma coisa natural, porque a gente nasce sabendo, né? O nenezinho recém-nascido, a hora que não quer mais o leite, É ele claro. cospe, Uhum. ele empurra. Se for mamadeira ou o peito da mãe, ele empurra Uhum. com a língua. Ele não quer mais. Então a gente nasce sabendo, né? Tipo, Uhum. agora eu estou satisfeito, não preciso mais e rejeita. A pessoa perde esse sentido, entendeu? Ela come porque ela tem que comer, ela come porque a comida está perto dela, ela come porque ofereceram, ela come porque ela está ansiosa, ela come porque ela está nervosa, ela começa a comer por motivos emocionais. Então é muito difícil ela vencer essa compulsão se ela não trabalhar o emocional. Por isso que muita gente faz muita dieta, até muitas emagrecem, chegam no peso que quer e voltam a engordar, Aham. né? Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né? Faz a cirurgia do estômago e volta a engordar 40, 50 quilos que emagreceu. Por quê? Porque não tratou o emocional, tratou a parte física, Uhum. né? Cortou lá, fez uma cirurgia, cortou um pedaço do estômago, cabe pouco, mas isso é só no começo também. Depois Uhum. de um ano, 2 anos, a pessoa vai conseguindo comer normalmente. Uhum. E se ela não tratou o que levava ela a comer em exagero, ela vai continuar comendo em exagero. Uhum. Assim que der. E eu conheço pessoas que já fizeram duas bariátricas, Nossa, né? muita coisa. Por incrível que pareça, tem bastante gente. Caramba. Porque, porque eu costumo brincar com eles, eu falo, você cortou o estômago, não o cérebro, né? Você tem que tratar a É, cabeça, né? sim. Aham. O Qual que é que te o. levava a comer exagero para você chegar num ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica, né? Eu ia te perguntar Que é qual é a média de tempo que levou para fazer, porque é uma cirurgia que agride, né, o corpo, assim, de forma bem radical e forte. Então, qual é a média que durou entre uma cirurgia e outra? Foram alguns anos? ah, 3 anos, 4 anos. É Ainda assim é depois de pouco, 2 anos. ainda assim é pouco Normalmente é tempo, depois né? de 2 anos. É, É, tendo em vista o porque que os é aquilo. primeiros 6 meses todo mundo ainda tem medo,
de comer e passar mal, né? Uhum. É, normalmente começam a seguir direitinho. Aí vai experimentando uma coisa, outra e vai vendo que desce, que vai, e que não passa mal. E passou de um ano, aí já está, normalmente já está no peso que esperado, né? E aí que começa a abusar, porque as pessoas acham também que já chegou no peso e que operou, então que ela nunca mais vai engordar. É o que elas têm em mente, que pode comer o que quiser, que não vai engordar porque está operada. E não Uhum. é verdade. Se você come em excesso, você engorda. É matemático, Aham. né? Muita caloria, pouco gasto, Sim. engorda. Aham. Pouca caloria, muito gasto, emagrece. Aham. Aí a parte engordar e emagrecer é matemática. Só que o que leva a isso é que é o complicado. Daí E que. mesmo sem, né? Pode Pode, falar. não, pode repetir, por favor, que teve um delay. Mesmo pessoas que não fizeram cirurgia, que é a maioria, ainda bem, Uhum. né? De tanto seguir dieta, de tanto se restringir, de tanto engordar e emagrecer, elas começam a perder também a confiança nelas. Elas não acreditam mais que elas consigam, elas se auto-boicotam, porque aí é o emocional mesmo. Então, qualquer tratamento para emagrecer, qualquer um, com médico, com nutricionista, precisa ver o emocional, precisa da parte psicológica para ser para sempre, entendeu? Porque Uhum. só com médico, nutricionista, preparador físico, você vai emagrecer? Vai. Mas se você tem alguma coisa emocional que te leva para a comida, aí vai ficar muito mais difícil, vai ficar aquele negócio do gordo ioiô, né? Que engorda, emagrece, aí vai, se mata de fazer ginástica, aí tira mais uns alimentos. Uhum. Então, assim, para ser uma coisa para sempre, tem que cuidar da cabeça, Uhum. né? Da parte O mais emocional. importante, né? Então, isso. Então, fora que a obesidade por si só traz um monte de outros problemas de saúde, né? Então, você começa com a compulsão, acaba engordando, Uhum. e o obeso provavelmente vai ter problemas como diabetes, pressão alta, colesterol. Uhum. Aí vem, né, problemas de cardiopatias. Aí vem um rosário de doenças junto com a obesidade. Por isso que não Esse, é só ser gordinho ou ser uhum. magrinho, assim, por estética, né? As pessoas têm que também parar e começar a pensar na saúde, não na estética. Sim, eu tenho uma dúvida. Você tem colegas que trabalham nessa área de psicologia quando a pessoa vai passa no médico para fazer a cirurgia bariátrica? Você tem algum colega de trabalho, algum relato assim de como é trabalhar nessa área? Tem que passar no Eu, psicólogo tra- antes, né? eu trabalho com eles, né? Eu Uhum. faço pré-operatório, pós-operatório. Porque o pré-operatório, os médicos não exigem terapia, mas eles Uhum. exigem um laudo psicológico. Certo. Então, como eles não fazem a cirurgia se não tiver um laudo psicológico, a pessoa é obrigada a procurar um Uhum. psicólogo. Certo. Mas ela quer o laudo. Uhum. Normalmente, ela não quer fazer terapia. Uhum. Mas eu faço o laudo com, no mínimo, 4 sessões Certo. para conhecer um pouco a pessoa. E aí eu forneço o laudo para ela fazer a Uhum. cirurgia, Eu tenho outra dúvida. né? Agora, Você ia continuar? Perdão? oi? Eu não Você- entendi. Então, a dúvida que eu tenho quando você tem experiência nisso e tal, é a área que você trabalha, e a rede de colegas também acredito que sim, deve saber disso. Como que você nega isso à pessoa, sabe, o laudo? E em que circunstâncias se nega o laudo à pessoa? Ah, se você vê que a pessoa não tem condições emocionais ou ela Uhum, tem um distúrbio, uma compulsão muito grave, porque ela não vai conseguir. uhum, Porque uma coisa, a pessoa acha que fazendo a cirurgia, a compulsão some. Por quê? Porque ela não vai conseguir comer a quantidade uhum, que ela comia antes. E é verdade por um período pequeno, sim, entendeu? É uns 15 dias de líquido, dieta líquida, depois mais uns 15 dias pastoso.
e aos poucos ela vai retomando, conseguindo comer. Então, ela acha que não, ela acha que operou, acabaram-se todos os problemas de gordura e obesidade da vida dela. Aham. E se eu vejo que a pessoa tem uma compulsão muito grave, ela não consegue, por exemplo, durante essas 4 sessões, um mês, né, de terapia, Uhum. ela não consegue comer devagar, ela vai precisar comer devagar depois. Ela vai ser obrigada a comer Sim, devagar. Então, é melhor que ela já comece antes, do que você come correndo até aqui e amanhã você tem que comer devagar. Amanhã você opera e a partir de amanhã você não pode mais comer como você come, sim. né? Quantidade. Aí não dá para ela fazer a cirurgia. Ela vai ter primeiro que fazer um tratamento da compulsão para depois marcar a cirurgia, né? Então, por exemplo, isso, se ela tem uma compulsão ou ela tem algum transtorno psiquiátrico, Uhum. né? Então, você Algum... já chegou nesse caso de, tipo, você explicar para a pessoa que não vai ser possível entregar o laudo para ela e como a pessoa vai Ah, proceder com isso depois? Ela precisa fazer mais sessões, precisa rever aquilo, como que é? ela precisaria fazer mais sessões. Agora, é muito complicado, porque normalmente a pessoa não aceita, Uhum. porque ela está lá só por causa do laudo. Ela não Uhum. pediu para fazer terapia, ela foi Sim. obrigada a querer um laudo. Aham. E tem profissionais que ela consegue o laudo, entendeu? Ela paga e consegue. E tem. Então, assim, a gente perde a cliente quando a pessoa é mais consciente, procurou, porque ela acredita mesmo que o problema dela venha muito de fundo emocional, mas que ela Uhum. vai fazer a cirurgia porque ela cansou de fazer dieta a vida toda, cansou dos preconceitos que ela sofre, porque normalmente quem faz a bariátrica tem um peso muito acima, né? Ela tem, tipo, que emagrecer 50 quilos, 70 quilos ou mais. Então, quando ela tem consciência, aí tudo bem, né? Ela vai, continua e espera. Se ela precisar de mais 2 ou 3 meses para marcar a cirurgia, ela faz, porque ela sabe que é importante. Agora, muita gente, porque tem gente que engorda para fazer a cirurgia, que o Uhum. médico fala assim: você não tem o peso ainda para a cirurgia. Se você tivesse 10 quilos a mais, eu faria. A pessoa vai lá e engorda 10 quilos. Uhum. Essa pessoa não quer saber de terapia. Não, Ela é. quer fazer a cirurgia. Ela Teve acha que a um- cirurgia. Aconteceu esses dias. Eu estava num lugar e a pessoa estava comentando sobre isso, né? Ela ia fazer alguma. Acho que era bariátrica, mas ela ia fazer alguma outra coisa também. Mas ela falou: Nossa, onde já se viu? Eu preciso engordar mais para eu conseguir fazer a Pois cirurgia. é. Então, ao invés dela se preparar e fazer um tratamento para emagrecer sem cirurgia, ela engorda para fazer a cirurgia. Aham. E a cirurgia não é milagrosa. Aliás, Não. você tem que se cuidar muito mais depois da cirurgia do que sem cirurgia. Uhum. O corpo fica, Né? Então, fica não é agredido, né? milagre. Fica. E você precisa de um monte de suplementos, Uhum. porque você vai, por um tempo, pelo menos, você vai comer bem menos, o organismo, sei lá, cai cabelo, unha fraca, precisa de montes de vitaminas para repor, né? Porque só na alimentação, pela quantidade, não nutre o corpo. Uhum. É uma série de problemas que a pessoa vai ter que cuidar para sempre, né? E se ela não opera, ela pega um hábito novo de vida. Eu sei que não é fácil, mas é muito possível, né? Pega um novo hábito de vida, muda a cabeça dela em relação à comida, né? O modo de pensar em relação à comida que tem que mudar, os comportamentos em relação à comida, não é tirar a comida da vida, é olhar de outra forma, né? Colocar outros prazeres na vida, que normalmente a comida é muito ligada a prazer, então uma pessoa que não tem, não sei, não tem prazer nenhum na vida, né, que só reclama, que só fala que só trabalha e não tem prazer no trabalho Uhum. dela também. Ela vai chegar em casa, ela vai querer comer o que ela quer, porque é aquela hora que para ela é prazerosa, né? É o momento que Então, ela tem, né, para mudar, ser feliz, né? mudar o olhar
na vida também, a gente pode ter prazeres no trabalho, Uhum. deve ter, né? Só tem que começar a pensar diferente. A vida está aí Uhum. para todo mundo, né? Assim, adversidades acontecem com todo mundo, né? Sei lá, um dia se você anda de condução, pode quebrar o ônibus. Eu ando de carro, pode furar um pneu. Uhum. Sabe, Sim, as coisas acontecem. claro. Então, não vão deixar de acontecer. É o nosso modo de ver a vida que tem que mudar. Uhum. E com alimentação tem tudo a ver com a nossa vida, porque qualquer coisa, a comida é a coisa mais fácil e lícita, né? E Uhum. permitida que a gente tem em qualquer esquina, Uhum. né? Tem barzinho, restaurante, boteco, mercado, É de né? Então fácil é uma acesso. coisa assim muito fácil da pessoa começar uma compulsão, Uhum. porque é permitido comer e tem em qualquer lugar. Uhum. Então dá para contar minhas neuras, qualquer uma que seja, Oferta em e qualquer demanda, né? lugar. E hoje em dia, ainda com tudo online, Uhum. você entra lá num aplicativo, a comida vem até você, você não Ah, precisa nossa. nem ir até a comida, né? Uhum. É, pois Então, é. assim, é uma compulsão que está cada vez maior. O número de obesos está cada vez maior, o número Uhum. de diabéticos, consequentemente, está cada vez maior, hipertensos, né, cardiopatas, está Uhum. cada vez maior, porque a obesidade está cada vez maior, porque é muito fácil e permitido. Né? Uhum. Uma droga, que também, vou falar, tem a compulsão de drogas ilícitas, né? Ou de substâncias químicas, remédios, né? Gente compulsiva por medicamento. Uhum. Só que é uma coisa que às vezes você precisa de receita médica, quer dizer, você tem que burlar a lei para conseguir. Então, é uma coisa que dá mais trabalho do que a comida, que, além de poder, tem coisas de tudo quanto é preço, né? Comida, você pode comprar um negócio de R$ 1 e pode comprar um negócio caro. Aí depende do que cada um pode, né? Mas tem comida de tudo quanto é preço. Então, é mais fácil, né? Uhum. De você ter uma compulsão alimentar e você está dentro da lei. Você só não está se olhando, Eu né? fiz uma pesquisa aqui agora, durante a nossa conversa, eu achei interessante o tema, eu fui pesquisar. Ó, é no jornal Tribuna, tá? A fonte. No Brasil, a doença crônica da obesidade, que a gente está falando, né? Ela Uhum. aumentou em 72% nos últimos 13 anos, Pois é. saindo de E 11% olha em quanto, 2006 setenta e e foi dois por aumentando. cento 72% é muita coisa. É um problema já de saúde pública, Uhum, deveria ser. Esse negócio de uhum, modo de se alimentar, de passar orientações, devia ser, o governo devia estar fazendo isso, porque esse povo todo, esse é mais de 72%, estão indo para o hospital, estão indo para as uhum, clínicas, se tratar, e tudo doenças vindas da obesidade, né? Então deveria ter essa preocupação, né? Aí já tentaram até, mas é muito difícil, né? uhum. Também. É, E seria o ótimo valor se das fosse comidas possível, né, de também. acesso para todo mundo, a informação, né, É, que a gente disponibiliza aqui. e o Esse é o nosso valor. intuito, né? Ajudar a passar essas informações É. E e... infelizmente as coisas mais baratinhas, né, que assim que todo mundo pode comprar, não Uhum. são as melhores É, nutricionalmente falando, né? uhum. Então, o macarrão instantâneo é uma coisa barata e é uma coisa que faz super mal para a saúde, Um né? veneninho, né? A gente Suquinho chama de de veneninho batatinha, o pacotinho de tempero é, do macarrão instantâneo. isso. Né, as coisas mais, sei lá, agora eles põem, ao invés do leite, é bebida láctea, quer dizer, Ah, é uhum. mais barato Uhum. e não é nutricionalmente, não é igual, é pior, tem uma gordura pior, tem Uhum. ingredientes que eles adicionam piores para a saúde e, infelizmente, a classe mais baixa vai comprar o que ela É o pode, que eles têm acesso, né? infelizmente, né? Eles não E é o conseguem, que tem acesso. não conseguem Exatamente, é pegar barato. mais que isso. E isso, igual você falou, isso, por ser o pessoal da classe mais baixa, e no Brasil a maioria das pessoas é da classe mais baixa, a minoria é da classe alta,
é um problema que você falou, é de saúde pública. O público, o brasileiro saúde médio, pública. ele tá abaixo dessa linha, sabe? No brasileiro médio não tem muito dinheiro para Uhum. gastar com comida e É. alimentos e tudo de muita qualidade, né? E o pior são as crianças, né? Se você Uhum. procurar aí também, você vai ver a quantidade de obesidade que aumentou nas crianças. Ainda mais agora na pandemia, que as crianças Nossa, também tiveram que ficar dentro de casa. E uhum. os pais costumam distrair as crianças com comida, com Uhum. guloseima, pacote de salgadinho, suco, refrigerante, Uhum. sei lá, fazendo comidinhas, né? Sim. E as crianças ficaram dentro de casa, né? Sem poder sair, sem poder brincar, assim, ao ar livre. Então, aumentou muito também, e o número de crianças já com diabetes tipo 2, Uhum. com problemas de cardiopatia, fígado, gordura no fígado, esteatose hepática em criança de 9, 10 anos de idade. Aumentou muito. Então, acabei de procurar aqui, está no site do governo mesmo, do gov.br, né? E está aqui na Uhum. manchete. Acompanhado pelo SUS, mais de 340 mil crianças brasileiras entre 5 e 10 anos possuem obesidade. E é bem grave, Aí, entre 5 e viu? 10 anos. É uma criancinha ainda, né? É. Porque também a criança obesa é porque ela está com uma alimentação ruim, Uhum. né? Ou excessiva ou ruim. Sim. Então, para ela ser um adulto obeso, continuar a obesidade, ela tem uma chance muito maior do que uma criança magra de vir a ser obesa quando adulta, Uhum. né? Então, e ela já tem doenças de adulto com essa idade, com 10 anos de idade, né? Doenças que antigamente, imagina, esteatose hepática, gordura no fígado era doença de alcoólatra, né? Aham, Diziam. sim. Hoje em dia, a criança de 9 anos de idade tem, porque É o come reflexo, muita né? porcaria. É o reflexo de quanto esses produtos de má qualidade nutricional estão sendo consumidos em excesso. E não vão parar, né? Porque tá Exatamente. vendendo, né? Tá dando resultado, né? E eu vejo, às vezes, os pais não gostam, né, de mim. Quando eu falo, eu falo assim, mas ele não gosta de comer outra coisa. Tipo, ele só come nuggets. Aham. Não gosta de comer outra coisa. É você que acostumou ele só com É, nuggets, porque eu tenho um exemplo, meu, que né? eu, quando era pequeno, eu sempre gostei muito de verdura, mas foi porque minha mãe, ela plantava junto comigo na horta. Quando eu ia para São Paulo também, na casa da minha avó, eu comia as coisas lá também, porque meu pai, ele me dava espinafre, falava que eu ia ficar que nem o papai se eu comesse também. Então, sabe, pegando essas É coisas de boa. exemplo, assim, então eu gosto muito de verdura, de fruta, de legumes, eu não deixo de comer nenhum deles. Sempre que eu posso, eu tô. Esses dias eu pedi uma marmita só de salada aqui. Eu gosto muito, muito. Eu não trocaria isso Então, mas por é o besteira, sabe? hábito. E Mas você desde criança ser influenciado cresceu por com isso, esse né? hábito. Aham. E eu tenho visto, Aí tipo, você vai amigos ver que nessa são o mesma contrário. casa. é, Aí você vai ver nessa mesma casa que a criança não gosta de nada, vai ver a alimentação dos pais. Ah, Também não tem não, verdura, também não não, tem não. legume. Como é que ela vai gostar de uma coisa que nem Exato. os pais comem, É o reflexo, né? Esse que a né? gente tava falando, né? Então, por isso que eu falei que os pais não gostam de mim. Porque aí eu falo e eles não Acaba mudam pisando no e eu calo perco deles, tempo. né? Porque Aham. não dá para fazer criança entrar na dieta. Você tem que Uhum. pôr a casa, tem que mudar a alimentação da casa. Não dá para você comer, sei lá, a lasanha e dar alface para a criança. Não, não, não dá. Né? Ela Uhum. vai ver você comendo outra coisa. Não dá para você proibir o refrigerante para ela, mas você toma refrigerante. É tirar o refrigerante da família. Não, não tem jeito, por exemplo, né? Então é muito difícil, porque normalmente as pessoas não querem mudar os hábitos, elas só querem que você conserte de alguma forma milagrosa o problema da vida É, delas, mas sem mais cômodo, né? mexer, sem mexer nos comportamentos, né? Uhum.
Então, é uma compulsão muito comum, né, alimentar, e muito fácil e permitida, e que tem preços acessíveis a qualquer classe social, né, de comida de tudo quanto é Uhum. preço, então é muito comum. O álcool também, né, o alcoólatra é compulsivo por álcool, então são pessoas que têm que beber todo dia, não precisa ficar bêbado todo dia, mas precisa de álcool todos os dias, Aham. já é considerado alcoólatra, é doença, não é. O álcool, o problema dele é que ele é muito visto como social, É, né? a Toda cultura nossa festa, também, né? todo Não só encontro. nossa, né? Mas muitas outras culturas. É por causa que, sei lá, na Alemanha tem a cultura da cerveja, aqui tem também. Em outros países, como no Reino Unido, mais especialmente na Escócia, o uísque, em vários pontos tem E, a bebida cultural, entendeu? E foi é, normalizando mesmo, né? qualquer festinha que você vá, qualquer encontro, qualquer reunião assim de amigos, se não tiver álcool, parece que não tem festa, Aham. né? Então, você pode ver que gente que não bebe, ou religiões, né, que não permitem o álcool nem em festa, Uhum. a pessoa fala, eu vou naquela festa que só tem suco, e Uhum. acha um saco, vai por Aham. obrigação. Então, o álcool é muito visto assim como uma coisa social, por isso Uhum. que muita gente começa uma compulsão Uhum. nessas do social, Sim. porque não é todo mundo que sabe levar socialmente, né? A pessoa começa a beber, começa a gostar do que, sei lá, da sensação que dá nela, ou uma pessoa muito tímida, vê que ela fica mais extrovertida quando ela bebe, então ela começa a beber para ficar extrovertida. Uhum. Então, vai mexendo com o emocional também, né? Não é só eu bebo porque eu gosto. Uhum. A pessoa bebe por causa do álcool e do efeito que ele causa, Sim. né? Não é do gosto Porque o exatamente. gosto é ruim, na maioria das vezes assim, né? Não é, O gosto não é gostoso, igual você comer é alguma coisa ruim, boa. É mais a sensação, né, de fuga exatamente. da realidade, muitas vezes, Por isso que a de... comida é a compulsão que mais tem. É, porque não só eu, né? Todo mundo É. acho que prefere comer muito, prefere muito mais comer um bom prato de comida do que ficar bebendo Sim, alguma coisa, né? não é? Uhum. É. Daí tá o perigo também, né? Do excesso da comida, Aí, né? tanto que as pessoas que têm compulsão por álcool, normalmente elas quase não comem. Uhum. O álcool já é só o álcool mesmo. Eu Então você conheço pessoas repara também, o assim. alcoólatra é uma pessoa que ele come muito pouco Uhum. comida, Uhum. qualquer coisa. Sim. Doce não come, porque Uhum. também o álcool já se transforma em Aham. açúcar, né? Dentro dele. Sim, eu conheço pessoas próximas Então, são que são pessoas que desse ficam jeito. só bebendo. Então, É, uma pessoa bem próxima, assim, a mim, e um pouco mais afastada agora, mas já foi mais próximo. E a pessoa vive no automático do álcool. Ela, assim, ela não faz compra mensal, semanal, que seja, ela compra esporádico, porque ela não sente fome, não sabe? come. Não come, ela bebe, 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 e aquilo é É, o combustível dela. Eu come fico muito pensando, pouco. a pessoa não tem sangue, mas tem álcool só rodando no corpo, sabe? O que vai trazer também, muitas vezes traz obesidade também, muitas vezes Uhum. traz. E traz as doenças, né? O diabetes também, porque o Aham. álcool é açúcar, né? Uhum. Traz outras doenças também, né? Fora quando o alcoolismo é uma coisa que deixa a pessoa agressiva, não sei o quê, então traz muito problema social, problema familiar. Uhum. Tem gente que é agressivo quando bebe, aí bate na família, quando chega em casa, ou, né, traz um monte de outros problemas também, que não são Uhum. só dele, né? Não é só para ele. Então, a comida também tem isso. A pessoa, o efeito assim ruim só fica só para o gordinho, porque ele não faz mal para ninguém sendo gordo, Uhum. entendeu? Agora, o alcoólatra pode Sim. fazer mal para os outros, É. pode acabar com uma vida familiar, por exemplo, Uhum. A né? gente vê todo Pode. dia notícias assim, né? Infelizmente. Exatamente. Já o gordinho é uma coisa assim, que ele só atrapalha ele mesmo, Uhum. né? A vida dele. Ele que fica doente, A autoestima dele, né? O cotidiano dele pode ser atrapalhado, né?
exatamente. Uhum. Aí tem a compulsão por jogos também é grave, porque a pessoa que é compulsiva por jogos, ela começa também, estraga a vida dela, da família, quando ela começa a apostar o que não tem, dever o que não vai conseguir pagar nunca. Aí começa a perder casa, perder carro, perder tudo que tem na vida por causa do jogo, né? Então também é uma compulsão grave que quando você muita gente fala assim: "Não, mas eu não sou compulsivo". Se for não conseguir ficar sem jogar e começar a gastar mais do que pode, é compulsão. Enquanto é só uma diversão, você tem controle. Você fala, sei Aham. lá, vou pegar R$ 100 e vou sair para jogar hoje. Acabou os R$ 100, acabou, não volto para casa e não faço mais. Entendeu? Uhum. Quando você não tem mais controle do dinheiro, do que você aposta, não consegue ficar em casa, tem que sair para jogar ou jogar por internet, né? Não consegue ficar sem, é compulsivo, não é diversão. Que eles vão usando essa desculpa de diversão até já está fundado, É, né? até o Já fundo tá... do poço. Exatamente. Então, saibam que se você não tem controle, se você já está endividado, se você é compulsivo, né? Que você não tem controle sobre aquela situação mais. Né? Tem compulsão por trabalho, né? Os workaholics famosos. Uhum. Então a pessoa também fica em prejuízo na vida familiar, fica com prejuízo na vida social, porque só pensa em trabalhar, só trabalha e vai E a entrando no cabeça tá desgaste. explodindo, né? É. Exatamente. E o desgaste, né, emocional de tensão, E a de compulsão, né? estresse, De não posso parar, não posso parar, e tem que continuar. isso. Aham. E não dorme direito, pensando Uhum. no que vai ter que fazer no trabalho, ou no que deixou de fazer, ou o que vai ter que Uhum. fazer amanhã. Então, dá muito prejuízo de saúde também, Sim. né? Não é porque é bom, é bom trabalhar bastante, mas depende, né? Tem que saber quando parar também, né? Uhum. Sim. Tem uma que eu até anotei o nome, que eu falei para você antes da gente entrar, que eu não Uhum. sabia o nome também, que é Aham. onicofagia, que Certo. é a compulsão de roer unhas das Uhum. mãos e dos pés. Não é uma compulsão super grave, muita gente rói pelo menos a unha das mãos. Eu não tenho esse problema, mas Aham. muita gente tem. Eu vejo muita gente passando, sei lá, mulheres que passam esmalte para ver se não rói, que se deixar sem esmalte, mas roem até sair sangue, sabe? Nossa, é É prejudicial, hein? muito doloroso, Aham. prejudicial. E Tem que desgasta, tratar também, e mas assim, desgasta muitos não dentes é também, né? considerado um transtorno psiquiátrico, Uhum. né? E tem gente que acabou a unha da mão, vai roer do pé, por incrível Aham. que pareça. Parece estranho, mas É. existe. Não, tem pessoas que, Então, eu estudei no toque normalmente, isso, que comem até o próprio cabelo, sabe? É, tem, mas aí é tricotilomania, isso, é isso não mesmo, eu lembro quando a chama. gente falou. É, Arranca cabelo, isso. arranca, come, ou só Aham. arranca. Sim, é isso mesmo. Começa a arrancar os pelos, tem pelo no braço, na Aham. perna, na cabeça, às vezes é cílios, Uhum. tem gente que fica sem cílios, Uhum. De tanto que tirar. arranca, então é um transtorno também, normalmente, de roer unha, de arrancar cabelo, pelo, são pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, Uhum. elas podem ter esses comportamentos e ter como compulsões, sem conseguir parar, a não ser com tratamento, né? Tem que Uhum. tratar, ajudar a reconhecer as causas, né? Na terapia, o que faz, e Uhum. muitos casos precisam de psiquiatra também por causa do medicamento, né? O medicamento psiquiátrico também para ansiedade, para depressão, para conseguir também parar com o comportamento compulsivo, né? Exercícios físicos que chama vigorexia, pessoas que ficam malhando horas, 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 né? Não Ah, saem de uma hora o academia corpo não ou vão aguenta, correr, né? mas assim, é, É perigoso muitas demais. horas por dia, todos os dias, não conseguem ficar sem.
é uma prática de exercício exagerada, O é corpo não vai nem compulsão. conseguir se recuperar para ter o resultado, né, quando a pessoa faz isso, porque precisa ter o descanso. Exatamente. Então, isso dá muito em pessoas que cultuam muito o corpo, a parte física, Uhum, sabe? Quer ficar com o corpo da pessoa tal ou uhum, do artista tal, e nem vê se ela tem aquele físico, né? uhum. Para ficar daquele jeito. Ah, Então, você tocou num ponto muitas interessante. pessoas correm atrás de um ideal que elas nunca vão alcançar. Então, você tocou num ponto muito interessante. Hoje mesmo eu estava ouvindo, aliás, o podcast, e estava falando sobre o último filme do Pantera Negra, né? E tem um personagem lá que é o Namor. E tava muita gente na internet comentando o quanto ele não tem um físico de herói, que é o pessoal. Que a gente sabe como que é, né? Sempre o cara forte e tudo mais. Uma vez perguntaram pro último ator que fez o Superman Ah, se ele é daquele jeito mesmo, normal, e ele começou a dar risada. Ele falou, óbvio que não. Aquilo lá é um. Tipo, ele disse que acordava e tinha que ficar o dia inteiro, a semana, né? Focado para aquela gravação, sabe? Para aquelas cenas. uhum, E ele não é assim no dia a dia. Ele falou, ninguém é assim no dia a dia. É muito importante que as pessoas saibam disso, para não se frustrarem é, quando buscam esses resultados e não ficam igual, sabe? exatamente, porque a pessoa começa a ter uma compulsão para chegar no ideal que ela nunca vai chegar. Que aquele Então, ideal realmente às vezes nem existe, é algo temporário e passageiro, sabe? Tipo, só para uma gravação, assim. e, e, muita, e muitas vezes ela não tem o tipo físico para ficar Sim, daquele jeito que ela quer, exatamente. É né? importante saber qual é o A tipo. gente tem o tipo físico é muito de cada um, Aham, né? Não dá, é mesmo que eu importante saber qual que é o quisesse seu. ficar igual sei lá, mesmo que eu quisesse ficar igual a Gisele Bündchen, eu não tenho a altura dela, eu não tenho o Uhum, tipo físico do corpo uhum, dela, né? Não, não ia ficar nunca. uhum, Então a gente tem que ter essa consciência também, essa imagem corporal de como nós somos, para saber, podemos fazer o melhor pelo nosso corpo, ficar do jeito que a gente acha bonito, óbvio, mas sem esse exagero, sem essa compulsão, né? sim. Tem a compulsão por sexo também, Uhum, né? Que tem pessoas realmente compulsivas uhum, sexuais, então não é uma pessoa que gosta muito de sexo, é uma pessoa que tem que fazer sexo, uhum. não sei, coisas absurdas, oito Como vezes você é por tratado dia, na 10 vezes. terapia, pessoas assim? Tem psicólogas especializadas, Uhum. né? Porque Sexólogas. eu vejo, eu puxando agora para psicanálise, É, no caso, né? Que a gente estava vendo e tal, as é. teorias. De perversão do setting, sabe? De pra não ocorrer essa perversão do setting, que às vezes uma pessoa assim, ela pode sexualizar qualquer pessoa na rua, até mesmo o terapeuta, né? Então, foi bom você falar que tem especializados, eu não sabia disso, Sim, porque deve ser realmente complicado atender esse tipo de pessoa, né? tem sexólogo, Uhum, tem terapeuta especializado em compulsão por sexo, uhum, né? E é uma coisa assim que a pessoa não importa, por exemplo, tá no meio da rua, começa a se masturbar, uhum, porque ela não, o desejo sexual nela é o tempo todo na cabeça, uhum, né? Então é o tempo todo não resistindo a esses desejos, pensamentos eróticos, uhum, pornografia, uhum, mas é assim um exagero, não é pessoa que gosta de sexo, é pessoa que uhum. precisa aliviar sexualmente o dia inteiro, né? Ah, Muitas vezes compulsão, por né? dia. Isso. Agora, você vê o horário aí que eu não estou com Aham. relógio, hein? Quando Certo? você for para eu Pode, parar de falar, você vai pode, avisando aí. pode continuar. Então, tem umas dicas para a pessoa, quer dizer, que são normalmente comportamentos de pessoas compulsivas. Para você saber se você é compulsivo ou não, óbvio, tem que ter mais coisas, mas assim, né? Normalmente são pessoas que têm dificuldade de controlar a própria vontade, então você acaba fazendo coisas sem pensar, tendo os mesmos comportamentos assim automaticamente, né? Uhum. Você não controla as suas vontades, Sim. né? Que nem na comida, no álcool, não precisa daquilo, não é uma coisa que você controla, ah, não, eu preciso, eu quero, mas agora eu não posso, tudo bem. Não, enquanto não sacia aquilo, então provavelmente você tem uma compulsão, né? O alívio no momento
Então, ele fica. É o mais importante, você não pode postergar também, Uhum. né? Então, eu tenho que comer agora, né? Meio Não que como se pode fosse encerrar postergar. um ciclo, Então, né? exatamente. Tá incompleto, precisa Então, terminar assim, eu logo isso, né? preciso disso agora. Aham. É. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado também, porque eu vejo muito, as crianças estão sendo criadas muito, não passando nenhuma privação, querendo tudo na hora e os pais fazendo. Então, provavelmente elas vão crescer e tem grande chance de virarem pessoas compulsivas, porque Uhum. elas aprenderam que na hora que elas querem alguma coisa, elas são satisfeitas, Uhum. né? Quer um brinquedo é comprado, quer uma comida está na hora, não Uhum. importa se ela já almoçou, já jantou, se está na hora de comer aquilo ou não, Uhum. né? Os pais estão muito fazendo muito as vontades todas das Uhum. crianças. Então, mesmo a gente achando que é bom, né? As Uhum. crianças estão com uma chance muito grande de quando crescerem, né? De dar risco. Começarem a ouvir os nãos da vida e não estão acostumadas, Uhum. então de criar os compulsivozinhos, tiranos, né? Desde criancinha. Uhum. Então também tem isso. Ah, se você tem uma compulsão, você sente normalmente culpa e vergonha depois de ter feito tal comportamento. Então, sei lá, você comeu a mais, você bebeu muito, ficou bêbado, você, né, de vir depois uma depressão, uma culpa, de ter tido um comportamento que você não controlou, né? Na verdade, o que mais eu vejo, né, isso na prática, o que mais deixa mal o compulsivo é a falta de controle, não é exatamente o comportamento, Uhum. é ele perceber que ele não tem controle naquele comportamento. É o que deixa eles arrasados, sabe? Aham. Tipo, eu queria saber me controlar, né? Uhum. Então, mentir sobre o comportamento, não, eu não tenho isso, não, eu não sou viciado em jogo, não, eu não sou, eu não como muito, eu não tenho compulsão, né? Mentir sobre o comportamento é muito comum numa pessoa que tem um problema. A irritação quando não consegue praticar o ato compulsivo dele, a pessoa fica Uhum. muito irritada de não conseguir quando tem alguma coisa que não dá, né, que Uhum. proíbe. Então, os pensamentos obsessivos sobre o assunto, então, no caso do compulsivo alimentar, enquanto ele não comer aquilo que ele está pensando, o pensamento não sai, fica 24 Uhum. horas Tem que pensando encerrar o naquilo até ciclo, né? comer, É, tem que tem que... encerrar o ciclo. Aham, entendi. Exatamente. A utilização massiva da palavra eu preciso, né? Uhum. Não é eu quero, eu gosto, eu preciso Uhum. disso. Né? Quer dizer que ele não tem controle também, eu Uhum. preciso. É, se diz Né? muita Então, quando coisa, né? Quando a pessoa fala isso. Ela tá falando muita coisa quando você usa quando ela precisa. muito, isso, quando você usa muitas vezes essa palavra também, é uma dica de que se você está tendo algum problema aí compulsivo, né? Uhum. Alteração de humor é muito comum no compulsivo, em todos os casos de compulsão, né? Pessoas que ficam, sei lá, agora tá bem, daqui a pouco tá mal, Uhum. né? Oscilação de humor é muito comum também numa pessoa compulsiva, Uhum. né? Então, é aquele desejo incontrolável por alguma coisa que você não consegue se controlar, né? Começar a pensar só naquilo, esquecer o resto, né, da vida, só pensar naquilo. Então, se é comida, só pensa em comer, se é Aham. bebida, só pensa em beber, Não né? tem Focar abertura para outra numa coisa, coisa. né? Isso, parece que a vida não tem outras coisas Uhum. interessantes ou importantes para a pessoa, É, e né? quando a O pessoa já está nesse importante ponto, quando ela é está jogo bem embaixo já, né? é jogar isso. Aquele comportamento, quer dizer, aquilo onde ele tem o comportamento compulsivo vira o mais importante da vida dele, né? Uhum. Parece que não tem outra coisa mais importante na vida, né? Se é o jogo, é a hora que ele vai jogar, se a comida é quando ele vai pensa em comida o dia inteiro,
pensa em compras o dia inteiro, quando é compulsão por compras, e a pessoa também chega naquele ponto que nem o do jogo também, que se endivida, não tem mais como pagar e está comprando. E aquela pessoa que tem no armário um monte de coisa ainda com etiqueta, um monte de roupa Uhum. com etiqueta, coisas que nunca usou, nem vai usar, porque ela Uhum. comprou por compulsão, né? Não comprou exatamente porque queria, mas continua comprando coisa, chega em casa com sacola escondida para marido não ver, Uhum. para as pessoas não verem que ela comprou mais. Então, O é carro do típico correio também, né? entrega, né? Todo dia chegando em casa, né? Dos vizinhos já começa a Isso. falar, "Ih, tem alguma coisa aí, né?" Eu tenho pacientes compulsivas, como eu trabalho mais especificamente com comida, né? Uhum. Compulsivas por iFood, pedir Uhum. comida. Pede, às vezes nem come ou dá uma mordida e larga, mas pede. Uhum. Aí vem o cartão de crédito, porque você pede hoje, amanhã, depois, Quando depois, você vai depois, ver, quando você tem vê. mais de 10 vezes o iFood no cartão de crédito, né? Sei, é. Então, Aham. e tipo, em um mês a pessoa tem mais de 20 em 30 dias. E é R$ 30 hoje, 20 e pouco amanhã, É. 40 depois de amanhã. Ela não vai, não parece que gastou tanto, e só Aham. quando chega a fatura é que vê, e aí não tem dinheiro para pagar, e aí tem que fazer acordo com o cartão, Uhum. e aqueles juros mais altos ainda, e É. continua comprando. Uhum. Estoura o limite, faz acordo e continua comprando. E Uhum. muitas vezes nem come tudo, nem assim, não Não tem o aprecia prazer também, de né? comer, o prazer É de isso, comprar. prazer. É, só compra por comprar, né? Tá ali no É o automático, ele prazer já de se comprar. condicionou aquilo, né? Diz que até o cachorro já sabe quando chega uma moto, que até o cachorro já sabe que está chegando o entregador. É. Pra você vê o vício, né? A Aham. compulsão, o O hábito, cachorro nem late mais né? pro E entregador, porque ele já sabe não, que já faz está parte já, né? esperando, o cachorro já espera. Foi o que ela me disse, o cachorro já espera, né? Aham. A moto do entregador. Uhum. Então, assim, é vício, é compulsão, Sim. né? Não é normal, porque se ela nem tem prazer depois e nem come tudo, ou come um pouquinho, às vezes não come, né? Então, assim, ficar de olho, né? Nas pessoas, Uhum. cada um aí nos seus comportamentos, o que está sendo abusivo, tentar achar o gatilho, né? O que que me faz fazer tal coisa? Que eu Uhum. não queria, ou que eu não gosto mais, ou que eu não quero mais fazer, Uhum. que comportamento que eu tenho que eu não estou controlando. Isso tudo é autoconhecimento. A pessoa pode fazer sozinha né? Pensar o que seria e se ela não descobrir, aí também procurar um profissional se quiser ajuda. Mas normalmente, quando é muito grave, precisa de ajuda, inclusive psiquiátrica, porque vai precisar de medicamentos. Se tem uma ansiedade muito grande, né? Se a compulsão tiver muito séria, só psicólogo não vai resolver tudo, porque ela vai Uhum. precisar de medicamento, até para conseguir mudar de comportamento, Uhum. né? Uhum. Então, não tenham preconceito de procurar psiquiatra, Jamais. psicólogo, porque infelizmente ainda tem muito hoje em Uhum. dia, menos que antigamente, quando eu me formei, mas ainda tem. Uhum. Tem A ainda. pessoa, eu não preciso de psicólogo, para Uhum. quê? Geralmente quem É, mais fala assim é que precisa, né? é, não preciso, para quê? Eu não sou louco. É, E tem, psiquiatra, o então, estereótipo, não sou louco. Sempre falam isso. é, e psiquiatra, então, a pessoa só vai quando está babando, né? Eu falo, É. quando está mal mesmo. Uhum. Enquanto ela acha que ela não precisa, não vão, e tem muito preconceito com os remédios. E hoje em dia os remédios são muito mais modernos, Uhum. né? Não é aquela coisa que a gente vê em filme, né? Que dá medo de, sei lá, eletrochoque, Ah, sim, ou aham. aqueles medicamentos que a pessoa fica fora de si, fica meio, Uhum. né? Fica muito dopado, né? Aham, Hoje em dia sim. os medicamentos estão bem mais Aham. modernos, Aham. Bem melhores. ajustados. Aham. Então as pessoas têm que confiar mais, né? Não deixar chegar num ponto.
que ela está muito mal para procurar, porque vai ser mais difícil de tratar, É verdade, tem toda né? razão. Tá já com uma síndrome do pânico, vai ser muito mais difícil do que você tratar uma ansiedade. Uhum. A gente deu o horário aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, acho que foi tudo Uhum. dito. Se alguém tiver alguma dúvida, ou Uhum. pode mandar depois o vídeo vai para o Isso, YouTube também, isso, né? vai estar amanhã Pode disponível no mandar YouTube. dúvida lá no Aham, YouTube também que eu respondo. certo. Eu agradeço, tá? Todo o conteúdo que você falou, eu adorei a conversa, e todas as outras anteriores também. Muito conhecimento e conteúdo que você traz aqui pra gente. E eu vou começar agora também pontuar na descrição dos vídeos as coisas que a gente falou, para o pessoal já saber também mais do que se Ah, tá trata bom. também. Eu acho interessante, vou começar a fazer isso agora quando eu for colocar na descrição. Então é isso. Ah, que Obrigado bom. para a Regiane Obrigada a e para você. todos os outros presentes, tá? Até a próxima. Até a próxima, que a gente possa estar presente todos juntos mais vezes. Até mais. Tchau, Tá. tchau. Até mais.